Como funciona a resposta imune? A resposta imune inata, também chamada de imunidade inata ou natural, faz parte do nosso organismo desde que a gente nasce, mesmo antes de entrarmos em contato com agentes estranhos, que seria bactéria ou fungo. Ela é a primeira reação do organismo e age da mesma forma contra todos os tipos de invasores, sendo ativada assim que há o contato com o patógeno. Seu principal objetivo é bloquear a entrada de patógenos por meio de barreiras naturais e, caso eles passem por elas, pelas barreiras, destruir os patógenos imediatamente com a ajuda de alguns leucócitos. Bloqueio por barreiras naturais. Existem algumas barreiras no nosso corpo. A primeira linha de defesa do nosso corpo são as barreiras químicas e mecânicas. As barreiras químicas seria exemplo, o suco gástrico, a saliva, a lágrima e a secreção nasal. E as mecânicas seria a nossa epiderme, que é a primeira camada da pele, as mucosas, os pelos e os cílios. Aí vem a primeira linha de defesa do nosso corpo, os reflexos. Seria aí o vômito, o espirro ou a tosse. Vou dar um exemplo aqui da questão do vômito. Por exemplo, se você comer alguma comida estragada, uma das principais sintomas que você vai sentir quando você come uma comida estragada é vomitar. Por quê? Porque o seu corpo entendeu que aquele alimento ele vai fazer mal para você. Então, você vai vomitar por causa disso. O espirro e a tosse seria no sentido de que entrou aí, você está com alergia a alguma coisa, e aí o seu corpo ele vai pensar, nesse processo de alergia, do espirro e da tosse, de que entrou algum patógeno que ele pode ser eliminado através desses dois reflexos, que é o espirro e a tosse. Retirar, colocar para fora. Segunda linha de defesa seria as células de defesa inata. É formada por células que realizam a fagocitose, que eu mostrei nos slides passados, na parte 1 do sistema imunológico, na aula anterior. Como é essa fagocitose, Vai entrar aí uma bactéria, como está mostrando nessa imagem, entra a bactéria e aí os macrófagos, neutrófilos e as células NK, elas vão fazer essa fagocitose, vão englobar essa bactéria e vão produzir substâncias para eliminá-la, que estão espalhadas por todo o nosso corpo, e vão causar um processo chamado de inflamação. Essa fagocitose aí causa esse processo de inflamação, que é a febre e a inflamação. Por que a febre? Porque aí o leucócito ele vai entender que se aumentar a temperatura do seu corpo, vai conseguir eliminar essa bactéria, certo? E a inflamação, ela tem alguns sintomas, que é o calor, o rubor, que é a vermelhidão, o inchaço e a dor. Então, existem alguns sintomas de inflamação aí, O vermelhidão, o inchaço, a febre, que é para poder tentar eliminar esse organismo do seu corpo. A resposta imune adquirida, aí é quando a resposta inata não consegue eliminar o patógeno, que é aquela primeira resposta, que ocorre através dos macrófagos, neutrófilos e células NK. Voltando um pouquinho aqui, os macrófagos e os leucócitos e os neutrófilos, eles vão circular livremente no sangue até encontrar um antígeno. Quando isso acontece, essas células vão liberar substâncias químicas que iniciam esse processo de inflamação que eu falei. Nesse processo, as substâncias liberadas atraem mais células do que de defesa para o local de infecção, por isso que aumenta lá o hemograma, os leucócitos do hemograma, como eu mostrei na aula passada. Promove a dilatação dos vasos sanguíneos da região, por isso causa o inchaço, para facilitar a passagem dessas células através da parede do vaso sanguíneo. E gera um aumento da temperatura do corpo, que é a febre, para poder tentar eliminar. Por isso é comum sentirmos na região da lesão ficar dolorida, inchada, quente e avermelhada. E caso haja uma infecção mais grave que afete o organismo, vai causar a febre. Os macrófagos e os neutrófilos que chegam ao local passam a atacar os antígenos, que são as bactérias e os vírus que entraram. Eles os englobam com extensões de uma membrana plasmática, levando-nos para o interior deles.
e vão destruir esse antígeno com algumas substâncias que vão ser liberadas. Esse processo é chamado de fagocitose. Diferente do que é realizado pelos macrófagos e os neutrófilos, as células NK não vão atacar diretamente os patógenos. Elas vão identificar as células afetadas pelos patógenos, principalmente os vírus, e as destroem com a ajuda de enzimas que liberam diretamente sobre as células infectadas. Há ainda ocasiões em que as células do nosso corpo passam a funcionar incorretamente, multiplicando-se desordenadamente. A essas células damos os nomes de células tumorais, que são aquelas que sofrem mutações, se multiplicam desordenadamente e causam os tumores. Elas têm o potencial de gerar um câncer. Muitas vezes produzem algumas substâncias que são reconhecidas como estranhas e assim são destruídas pelas células NK antes que consigam se multiplicar. Aí vem, propriamente dita, a resposta imune adquirida. Quando essa resposta inata não consegue eliminar os patógenos, a resposta imune adquirida ou específica é ativada. Ela se desenvolve por meio do contato com o antígeno e é capaz de reagir a cada um deles de forma específica, que vai ser aí a questão do linfócito B e T, que é a terceira linha de defesa. As células e proteínas são especializadas contra determinados vírus, micro-organismos e algumas substâncias. Elas são capazes de reconhecer esse agente estranho e agir diretamente a eles, que são os linfócitos que vão produzir os anticorpos, que vão reagir diretamente com essa linha de defesa. Os linfócitos B produzem anticorpos responsáveis por reconhecer os agentes invasores e toxinas, se liga a eles e ativa as células que podem realizar fagocitose, eliminando-os. Ele vai agir diretamente na destruição da célula do organismo. O linfócito T, diretamente a destruição das células dos organismos que estão infectadas após o contato com o antígeno que foi levado até o linfócito. Ele também é responsável por ativar o linfócito B que nós estamos vendo aí. O linfócito B ele vai produzir um anticorpo específico para cada antígeno com o qual entrou em contato, sendo responsável por marcar o antígeno, sinalizando-os para serem reconhecidos pelos anticorpos. Os anticorpos são proteínas, como eu falei na aula anterior, com uma estrutura específica que vai encaixar perfeitamente na estrutura do antígeno. Os anticorpos vão atuar se ligando aos antígenos do corpo estranho ou invasor e dessa forma vão neutralizar sua ação no organismo. Caso o linfócito B se especialize na produção de um tipo de anticorpo específico para cada tipo de antígeno, eliminando ele. O linfócito T, como eu falei antes, são formados lá no timo e não produzem anticorpos. Eles têm a capacidade só de reconhecer o agente estranho, ligando-se aos seus antígenos. Eles vão ativar o linfócito B para que produzam os anticorpos específicos contra esse agente invasor. Quando o sistema imunológico ele não vai funcionar corretamente, o que é que vai causar? Vai causar alergias, que são a resposta exagerada do sistema imunológico diante de substâncias geralmente que não causam mal, como tipos de alergia de animal, de poeira, de pólen, de inseto, de medicamentos, de cosméticos, de comida e de tecido. Por exemplo, você passou a vida toda tomando dipirona, e aí chega um determinado momento que você toma dipirona e desenvolve uma alergia contra ela. Por quê? Porque o seu sistema imune é como se ele tivesse dado uma pane, e aí ele agora acha que a dipirona é um invasor, é um antígeno, e aí começa a produzir aí sintomas, de alergia para poder tentar eliminar essa dipirona, que ele está achando que é um patógeno. Então, pode acontecer aí, nesse caso. Aí tem a doença autoimune, o sistema ele pode reagir contra os componentes do próprio organismo, como a lúpus, a tireoidite de Hashimoto, que são doenças que não têm cura, apenas o tratamento. Então, essa doença autoimune, o corpo vai fazer como se fosse uma alergia exacerbada em relação às células saudáveis do corpo. Algumas dessas doenças vão ter cura,
e tem aquelas que não tem cura. As que não tem cura eu coloquei aí, né? Tireoidite de Hashimoto, lúpus, em que o corpo ele vai começar a atacar o próprio corpo, né? O sistema imunológico vai começar a atacar o próprio corpo, os órgãos do próprio corpo, né? Destruindo esse órgão. Por exemplo, tireoidite de Hashimoto vai destruir o próprio sistema imunológico, vai destruir a tireoide daquela pessoa, certo? E tem a doença autoimune que tem cura, que seria a doença de Kawasaki, que normalmente afeta crianças de 5 anos de idade. Ela faz as células de defesa atacarem os vasos sanguíneos, levando a inflamações que podem aparecer na pele. E nós temos ainda aí a imunodeficiência, que é a doença em que o sistema imunológico é incapaz de produzir resposta imune suficiente para a defesa adequada do nosso organismo, deixando vulnerável a enfermidades simples. Você pode pegar uma gripe, né, e dessa gripe causar uma pneumonia, por quê? Porque suas células de defesa estão fracas, você não está produzindo tantas células de defesa. Como eu falei lá na aula anterior do hemograma, o leucócito está abaixo de 4.500, né, tem poucos leucócitos, você está ali suscetível às doenças oportunistas, que seria essa gripe, que se você tivesse uma imunidade boa, a quantidade de leucócitos bons, o seu corpo iria combater essa gripe. Mas aí você está com imunodeficiência, essa gripe pode levar a uma pneumonia que pode causar até uma morte. A imunodeficiência ela é dividida em 2, né? Imunodeficiência primária, quando ela é natural, de origem genética ou congênita, ou a imunodeficiência secundária, quando é causada por um fator externo, como uma infecção viral. Em geral, não tem cura, mas tem tratamento. Aí nós temos a imunodeficiência secundária,